Sabe aquelas pessoas que dizem que santo de casa não obra milagre? É uma ilusão da tua mente. Tira isso da tua cabeça e começa a trabalhar de uma forma diferente. As pessoas que são da minha casa podem me ajudar, sim. Os meus amigos, as pessoas que dizem gostar muito de mim, tá na hora da gente se ajudar. Às vezes você não pode ajudar o outro porque você talvez esteja envolvido nessa mesma situação. E aí, nesse momento, a gente precisa de uma ajuda a mais. E quando é que vem essa ajuda? Quando a gente encontra um terapeuta que pode nos ajudar. Uma amiga pode ajudar a família. E uma família pode ser ajudada por um grande profissional. Nós convidamos o Fábio Dias para que ele viesse aqui para o nosso programa para a gente falar justamente sobre esta situação. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Vanusa. Bom dia a todos que nos assistem. Nossa, como é bom, né? A gente começar a segunda-feira falando de um assunto tão importante. Desde a semana passada, no nosso primeiro programa do dia 2, eu vou continuar insistindo nisso. Eu quero deixar as pessoas bem conscientes que a gente tem hoje uma visão. Tudo que envolve tirar o que não é legal e colocar hábitos maravilhosos na vida da pessoa, a gente quer trazer. Sem dúvidas, né, Vanusa? A gente está agora no Janeiro Branco. Né? Uma campanha de conscientização Janeiro, né? da saúde branca, onde temos também o Janeiro Seco, né? Que é uma campanha internacional de incentivo à redução do consumo de álcool, né? E colocar importante. Hábitos novos, né? Por conta que, falando da fisiologia, tanto da dependência química e de outros vícios, né? A pessoa começa experimentando, passa a ser um usuário habitual, um usuário recreativo. Deixa algo para começar outro. Exatamente, eu vou chegar lá e se torna um usuário, cria esse hábito de estar bebendo, cria o hábito, depois passa a abusar. E isso vai criando uma tolerância, até tornar uma dependência. Ei, Fábio, antes da gente iniciar essas perguntas, antes da gente ter essa conversação, a gente bater esse papo, que eu acho que vai ser muito importante e necessário para a família, Sim. Tem muita gente que não sabe hoje como lidar com determinadas situações dentro Sim. da própria casa. Sim. Estão muitas vezes nos tirando o direito de sermos família. Estão muitas vezes nos tirando o direito de dar disciplina, de conversar, de trazer a família às vezes para perto da gente. E isso é algo que você não pode deixar entrar na sua mente. Porque na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus filhos, você tem todo o direito e há uma necessidade de você cuidar do que pertence e o que está sobre as tuas mãos. Porque a palavra já diz, né? O quanto a gente tem que ter o respeito Sim. e o quanto a gente tem que cuidar. Porque se você não cuida de é. pai e mãe, você provoca ira também. Você não pode provocar ira na vida dos teus filhos. Então, a palavra fala da gente honrar pai e mãe e não provocar ira na vida dos filhos. Então, quando isso acontece, você tem que ter muito cuidado para você não estar sendo uma pessoa que não leva disciplina e está perdido nessa orientação, onde muitas vezes quem está em casa já não te respeita mais e você acha que está irando o filho. E você tem que entender direito como é que funciona isso na família. Porque tem gente que está indo buscar a palavra e está usando totalmente diferente o comportamento dentro das suas próprias casas. Atentai bem, observai bem, que nem tudo que você busca é do jeito que você pensa. Cuidado. Às vezes o problema está dentro da sua casa. Sim. E você faz vista grossa, né? Que é a chamada negação, Sim. aquele amortecedor que o ser humano tem, fazendo de conta que não tem um problema para se proteger. Tem que ter muito cuidado. Aí eu queria que primeiro você falasse sobre a sua terapia, porque isso me cabe muito. Sim. Passar essa informação para quem está em casa. Gente, presta atenção, nós vamos falar de vícios e obviamente a gente vai falar desse especialista que talvez você nem soubesse que existiria aqui dentro da nossa capital, e ele é especialista em dependência química. É muito diferente, porque às vezes você pensa assim, não, eu vou levar só para um psicólogo, nada contra, cada um tem o seu papel. Nós estamos lidando com um especialista no assunto, que a gente sabe que no depois você vai trabalhar um todo, você vai trabalhar ambos ajudando, a família, psicólogo se for necessário, né? Um terapeuta mais especialista. Uma equipe multidisciplinar, uma equipe. Né? Que cada um faz a sua parte para assistir bem o paciente. Mas eu preciso muito que você entre nessa questão da sua especialidade para quem está assistindo o nosso programa, porque quando a gente fala num especialista, num terapeuta que fala diretamente de dependência química, a gente precisa entender
em que momento essas pessoas que estão passando por determinadas dificuldades vão buscar esse profissional? Eu preciso falar sobre isso. Então, Vanusa, eu sou Fábio Dias, eu sou terapeuta na área da dependência química e já trabalho há 7 anos nessa área. Então, o que que acontece? Eu queria primeiramente explicar para as pessoas o que é a dependência química, o que é a adicção. A dependência química é um conjunto de fatores cognitivos, fisiológicos e comportamentais. Então é esse conjunto. A adicção, ela significa escravo de alguma coisa. E ela tem 3 aspectos. O aspecto físico, mental e espiritual. Fábio, qual o aspecto mental dessa doença? É a obsessão, aqueles pensamentos que a pessoa tem de fazer o uso, que é mais forte do que ela mesmo sabendo que ela vai cair numa compulsão, porque ela não usa de forma moderada, ela já tem uma dependência, então esses pensamentos são fortes e fazem com que a pessoa vá até a parte fisiológica, a parte física da doença, que é a compulsão. Uma vez que ela usa, ela não tem mais o controle, ela fica querendo repetir o prazer. Né? Tudo que nos dá prazer, a gente tende a querer repetir esse comportamento. Então eu tenho uma soma aqui para simplificar, para as pessoas entenderem que a obsessão somada com a compulsão cai na parte espiritual da doença, que é o quê? O egocentrismo, que é quando eu trago o vício para o centro da minha vida e as outras coisas eu vou afastando. E acha que está fazendo bem. Inclusive pai, mãe, família, vai perdendo os sentimentos, seus valores e assim por diante. É uma doença progressiva e pode ser fatal se não tratada. Pronto. E aí a gente vai falar desse janeiro seco e da importância de vocês lidarem com essa situação e você como especialista. Sim, o Janeiro Seco é uma campanha internacional que serve para pedir para que as pessoas, né, tenham a consciência de pelo menos reduzir o uso do álcool e que encontrem uma nova maneira, um novo hábito, uma nova maneira de liberar a dopamina, né? Encontrar novas formas para estar sentindo prazeres mais saudáveis. Eu posso citar de exemplo o próprio Fábio. Hoje eu faço corrida de rua, né? Estou apaixonado, já entrei numa assessoria, hoje eu tenho, meus treinos são planejados, tenho todo um acompanhamento. Bom, e a gente vai falar sobre na verdade, essa busca e esse consumo excessivo de álcool e quando, na verdade, o alcoolismo pode impactar na rotina. Por exemplo, você começa usando 1 dia, 2 dias, aí você tem aquela prática, não, eu só bebo no final de semana. Eu controlo, fica minimizando a situação. Eu passo a semana todinha, não bebo, quando chega no final de semana, você toma o final de semana como se fosse a semana inteira bebendo. Aí, por muitas vezes, a pessoa fala que não tem problema, sim, né? Mas tira do final de semana também. Pronto. Por que eu só estou encontrando prazer no final de semana com o álcool? Por que eu não tenho outra forma de me divertir sem o álcool? E aí algumas pessoas passam não só a consumir o álcool, como passam a trabalhar com ele também, muitas vezes. É o que eu falei ainda há pouco, Vanusa. Existe essa fisiologia que é a escadinha que eu falo. A pessoa experimenta, cria esse hábito, né? Uma forma recreativa de se divertir, mas é uma loteria. Tudo bem, quem não tem um problema ainda, que usa de forma moderada, né? Mas quem é adicto, quem já tem a dependência, não pode só reduzir, é parar, é cessar. Muito bom. E aí muitos chegam a uma situação que estão percebendo que só o álcool não é o suficiente. E muitos podem fazer essa troca também? Com certeza. Existe hoje muitas pessoas que estão fazendo o uso junto com a cocaína. E não sabem o que estão fazendo, porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. E a cocaína, ela euforiza. Né? Então você fica nesse cruzamento da cocaína com o álcool, onde é gerada uma nova substância no fígado, onde metaboliza, e é chamada cocaetileno, que aumenta o risco de overdose. Pronto, você falou um pouquinho sobre esse comportamento adicto, né? Sim. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais e a gente pudesse falar sobre outras drogas que as pessoas costumam dizer que não são drogas, são bem mais sensíveis, como a própria maconha. Sim, as pessoas elas minimizam a maconha, romantizam a maconha, mas pessoas que tendem a ter uma predisposição à esquizofrenia, à bipolaridade, a outras comorbidades, com o uso da maconha isso vai
aumentar a probabilidade da doença se manifestar. Assim como o álcool, determinadas outras substâncias, elas podem provocar uma sensação de que está tudo muito bem, obrigada? É uma forma, assim, eu costumo falar que a pessoa costuma a usar por prazer, né? E por muitas vezes depois vai usar para aliviar suas dores emocionais. Vamos falar de traumas. A gente imagina que pessoas que vivem provavelmente uma infância, uma adolescência, onde eles encontraram momentos de felicidade, onde eles vão voltar lá na fase onde eles foram crianças, que o pai muitas vezes, a mãe diz assim, meu Deus, o que é que meu filho ou minha filha está buscando hoje? Porque eu não criei dessa forma. Tem muito essa conversa quando te buscam? Tem muito essa conversa. É assim, Vanusa. Tiveram tudo. Um tratamento na área da dependência química ou de outros vícios não é somente o parar de beber, não é somente o parar de usar, não é somente o parar com o vício, e sim é buscar o porquê que o indivíduo entrou nessa vida. Então a gente tem que fazer um mapeamento, nós temos que buscar realmente e entender o porquê que ele entrou nesse caminho, para que a gente vá na gênese do problema, no começo, para que a gente possa fazer um bom tratamento. Muito bom. E assim, como é que essas pessoas podem buscar essa ajuda? Como é que elas podem ajudar aquelas pessoas? Muitas vezes a família está toda adoecida. É, a chamada codependência, que é tão perigosa quanto a adicção. Por muitas vezes, a codependência é o quê? Vou citar um exemplo, que mãe passa a viver a vida do filho, né, naquela situação e termina esquecendo dela. Sim. E como é que ela vai ajudar o filho se ela não está bem também? Então ela tem que primeiramente também ficar bem, fazer um tratamento, buscar um grupo de apoio, um grupo de ajuda, onde ela possa também ter um sustento, né? Ficar bem mentalmente para que possa ajudar o seu ente querido, senão vão ficar dois doentes. Ou mais doentes. Ou mais doentes na casa. Pronto. E existe a culpa para quem lida com essas pessoas? Existe. Por muitas vezes as famílias se perguntam onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito. Mas qual a mãe, qual o familiar que ama seu ente querido vai errar? Se errar é por não saber lidar com a situação. Né? E aí, essa adicção que você... Adicção. Como é que a gente pode, de uma certa forma, observar todos esses detalhes? Como a gente pode começar a prestar atenção dentro da nossa própria casa? Porque às vezes você fica cego. O comportamento muda, Vanusa, não adianta. Quem conhece seu filho, quem convive todos os dias, você nota quando o comportamento começa a mudar. Perca do apetite ou aumento do apetite, dependendo da substância que esteja fazendo, o gasto financeiro, os sintomas vão aparecendo. Né? Mas eu falo, às vezes a família está com problema dentro de casa, faz vista grossa, né, que é a chamada negação. Faz de conta que não tem um problema e quando for prestar atenção já vai estar no olho do furacão. Porque muitas vezes você está envolvido numa qualidade de vida, num todo o carinho que você deu, toda a situação que você vivenciou e de repente você leva um susto, né? E não entende o que é que a pessoa também está passando. Sim. Ela está adoecida, ela está num ciclo vicioso da obsessão, da compulsão e do egocentrismo. E tem que ser quebrado esse ciclo. Vamos falar então do início dessa recuperação. Como a gente pode ajudar essa pessoa a quebrar esses hábitos e voltar a ter hábitos saudáveis? Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é pedir ajuda. Antes do primeiro passo é pedir ajuda para a família, seja para quem for, para um amigo, seja para quem for, para um especialista. E aí a gente faz esse atendimento, onde a gente vai fazer um mapeamento para entender toda a situação, para ver se dá para fazer o tratamento aqui fora, né? Ou se vai ser preciso sair da sociedade e ir para uma microsociedade, que é uma clínica especializada para tratar com toda uma equipe. Então, esse trabalho o Fábio Dias também faz. Pronto. Aí eu queria, Fábio, que você pudesse também passar informação para aquela família que muitas vezes está conversando com a pessoa que está passando pela situação, mas ela está dizendo, não, está tudo de boa, está tudo bem. A conversa é muito assim? Assim, às vezes chega até a ficar de forma mais hostil. Né? Porque essa pessoa ela está tão adoecida que ela não vai escutar. Né? Um momento que, por muitas vezes, a família fica cobrando com quem saiu, que hora chegou, onde estava, gastou quanto. Vai afastar até mais. Vai até afastar mais e a pessoa vai se chatear e vai usar mais ainda. Então tem que ter uma forma. Essa pessoa mais pra tem que ter perto? uma forma, tem que acolher, né? E realmente buscar ajuda profissional.
buscar ajuda profissional. A família também tem que participar desse processo. Com certeza, porque a família também adoece, é a chamada codependência, fica emocionalmente abalada. Podemos dizer que essas pessoas que não estão passando por essa situação diretamente, elas já devem imediatamente já buscar a ajuda de um profissional? Elas, para elas primeiro? Com certeza, Vanusa. Porque o choque deve ser grande. O choque é grande. Para muitos que nem acreditam que isso esteja acontecendo na família, nossa, deve aparecer muita gente dizendo, eu não criei assim, a vida que eu dei foi a melhor vida, como chegou até, como eu não vi. Eu que estava presente, eu que observava tudo, muitos até dizem, só saía na minha companhia, enfim, isso Onde acontece? foi que eu errei? Né? Acontece muito, até porque nós somos individuais, né? E eu não posso controlar o outro. Eu só posso controlar a mim e tentar ajudar aquela pessoa, mas e entender o porquê. Né? E assim, por muitas vezes a família não vai saber lidar com aquilo ali. Agora você falou sobre 3 situações, que um dele é a dependência, e você falou do lado espiritual também, eu queria que você explicasse melhor. Então, essa doença, ela é uma doença que ela já ela é reconhecida na Organização Mundial de Saúde. Então, ela tem esses aspectos da obsessão, que é a parte mental da doença, a compulsão, que é a parte física, a parte fisiológica, e a comportamental, que é o egocentrismo. Né, que é a parte espiritual da doença. Então nós temos, é uma doença de cunho emocional, físico, mental e espiritual. Então assim, você acaba tendo que buscar todas as situações para você entrar nesse apoio. Equilibrar todo esse sistema, né? Eu tenho até um slogan que eu falo, pedalar na bicicleta da recuperação, buscando o equilíbrio físico, mental, espiritual, encontrando uma nova maneira de viver, uma maneira mais saudável, onde eu posso estar liberando a dopamina, o hormônio do prazer, com coisas boas, com coisas muito legais. Bom. O que a gente poderia dizer para quem está em casa assistindo o programa e como você poderia dar esse ponto inicial para quem está agora, sem saber para onde ir e como agir? Não perca tempo. Não perca tempo, peça ajuda e cuide enquanto é cedo. Se você acha que ainda não é cedo, tem tempo sim para se tratar. E quando você fala assim, o que seria cedo? Você pelo menos ter um pouco de um despertar, sabe? E de conscientização e falar, gente, eu não estou legal. Gente, eu estou precisando de ajuda, por muitas vezes eu estava me enganando, nesse auto-engano, me sabotando, achando que eu estou bem, usando essas substâncias. E hoje tem outros vícios, né? O vício da pornografia, do jogo, por compras, por comida. Tudo muito conectado, tudo é né? muito conectado, porque você vai acostumando o seu cérebro a ter o prazer daquela forma. E o ser humano é um ser de hábito. E se eu me habituar a sentir o prazer daquela forma, a tendência é eu estar repetindo e estar viciando nessa repetição, que é a compulsão. Agora, Fábio, você falou basicamente de quem está passando pela situação que vai provavelmente passar essa informação de que está precisando de ajuda. Mas e como a pessoa que está do outro lado vai poder passar a informação para quem está passando pela situação e não vai querer ajuda, não quer busca? Então, Vanusa, como é que ela tem que lidar? Pronto, Vanusa, a gente tem que falar sobre o tratamento ambulatorial, um tratamento aqui fora e um tratamento em clínicas especializadas. E existem tipos de internações. Existe a internação voluntária, quando a pessoa tem pelo menos um pouco de conscientização, pede ajuda e vai para uma internação. E existe a internação involuntária, que o que garante é a Lei 13.840, onde a família pode estar pedindo ajuda, o Ministério Público é avisado e ele é recolhido para uma internação involuntária, onde por lei ele pode ficar até 90 dias. Como chegar até um terapeuta e como você passar essa informação para quem acredita que ainda não está totalmente dentro dessa situação? Como chegar até essa pessoa? Como chegar até? Até essa pessoa que precisa pelo menos ir num terapeuta, até para você chegar na pessoa que muitas vezes não vai querer aceitar. Exatamente. Às vezes ela não está tão dependente. É o que eu falo, às vezes a situação, existe situações tem vergonha e situações, também, tem vergonha, tem culpa, né? Por muitas vezes a família vai estar toda adoecida e não vai saber lidar com aquilo ali.
Preocupação com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Exatamente. E por muitas vezes a pessoa não vai saber lidar com aquilo ali e vai ter que procurar a ajuda de um profissional para fazer esse mapeamento, para tentar trazer essa pessoa para um tratamento. E infelizmente, se não aceitar, qual o ente querido que vai ficar vendo acontecer aquilo ali na vida da pessoa que você ama, que você cuidou a vida toda, está acontecendo aquilo ali e não vai tomar nenhuma atitude. Agora, alguma atitude tem que ser tomada. Verdade. Fábio, você tem observado nesses momentos, nessas trazidas das pessoas como terapeuta, que às vezes a opinião alheia, de uma certa forma, atrasa muito o processo? Porque tem pessoas que não ajudam, de uma certa forma, não fala, não comenta, presta atenção, você vai envergonhar, é interessante que você fique mais na sua, leve as coisas... Isso aí são ajudas baseadas no achismo. E infelizmente, quando a gente trata de pessoa, de ser humano, não tem que ser achismo, a gente tem que trabalhar com mais especialidade, com mais muito cuidado, mais detalhe, né, com essas opiniões alheias. Não é? A gente não está trabalhando com eletrodoméstico, a gente está trabalhando com vida. Muito bom. E hoje, como terapeuta especialista em dependência química, o que ficou em 2024 que você precisa alertar a população nesse ano de 2025, principalmente nesse mês de janeiro? O que falar para pais de meninas e meninos, de adolescentes e até mesmo de pessoas mais adultas? Eu acho que a melhor forma de sair do vício é não entrar. Então é prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. Fica bem mais fácil você prevenir, você não entrar numa determinada situação do que você entrar para depois sair. Então eu quero atentar também para os jogos, para essas bets, para o pôquer, esses jogos que viciam e que acabam com famílias da mesma forma como a droga também acaba. Muito bom. E aí observar tudo, né? Pessoas que, por exemplo, só bebiam, aí de repente começaram a fumar um cigarro. Não tinham costume com cigarro, não tinham o hábito do cigarro. Vai fazendo essa escada. Né? Uma escadinha e vai piorando cada vez mais a sua situação. Pode acontecer de pessoas largarem a bebida e partirem só para o cigarro, largarem o cigarro, ficarem só na bebida e é sempre uma dependência? O que eu costumo falar, a pessoa que é dependente, ela tem que largar tudo. Eu conheço, se eu disser que eu não conheço, eu estarei mentindo. Conheço pessoas que já largaram outras drogas e que ficaram só bebendo, mas eu acredito que de 1 milhão é uma. Né? Então, o melhor é largar todos os vícios e procurar realmente uma nova maneira de viver, um estilo de vida bem mais saudável. Fábio, a gente sabe que você está sempre orientando as pessoas. Nesse mês de janeiro, o que você vai estar passando e o que é interessante as pessoas perceberem também no seu Instagram? É sobre saúde mental relacionada à dependência química. Né? Essa prevenção, trabalho de prevenção, um trabalho de buscar ajudar verdadeiramente a pessoa a sair daquela rotina obsessiva, compulsiva e egocêntrica e devolver para a sociedade, devolver a pessoa com novos hábitos. Pronto. Você como terapeuta tem algo para nos dizer em termos de porcentagem, o que aconteceu em 2024, o que vocês pretendem mudar nesse ano? Pronto, como a gente está falando do janeiro seco, o álcool, dentro as substâncias psicoativas, ela é a que mais mata. 85,8% das mortes causadas por substâncias psicoativas é derivada do álcool. Então a gente não pode minimizar, o álcool está em qualquer lugar, está na esquina, é uma droga lícita, né? Que paga imposto, né? E com isso vem acidentes, feminicídios, né? E etc. É aquela história, tem gente que diz assim, eu dirijo melhor quando eu bebo. Uma ilusão, né? Uma grande ilusão que ninguém faz nada inconsciente. Como que vai ser melhor? Como que vai melhorar se o álcool e as outras substâncias ela atinge uma parte do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal, que essa parte do cérebro é responsável pelo prazer e pelos nossos pensamentos. Então ela tira a nossa tomada de decisão, nossa resolução de problemas, nosso planejamento, o álcool tira o reflexo, a perca de memória. Então, como é que a pessoa vai melhorar? Não tem como, né? Então, uma falsa ilusão e você realmente está vivendo aí de algo que não faz bem para você. Primeiro, eu quero agradecer pela sua presença. Que as pessoas que estejam passando por algum problema nesse exato momento ou familiares que estejam passando, busquem ajuda.
Não fique no achismo, pedindo opinião para um e para outro, porque muitas vezes as pessoas que não são especialistas no assunto, elas vão tentar falar as coisas por meio termo para você, justamente porque não querem te machucar, não querem te trazer incertezas e muitas vezes é só o que causam. Então que você vá num profissional, porque até um psicólogo não cuida de um amigo, né? É verdade, Vanessa. Queria agradecer a você pelo espaço, agradecer a todos por estar falando de um assunto tão relevante. Espero ter tirado algumas dúvidas das pessoas. A gente agradece. E estamos aqui sempre para ajudar, tá bom? Muito bom. O teu Instagram é? É Fábio Dias. Fábio. Terapeuta. Tá na telinha. Terapeuta Fábio Dias. Fábio Dias. DQ. DQ. Tá certo. Olha, é porque tem umas pessoas que assistem a gente vendo, tem outras que só ouvem. Sim. A gente tem vários telespectadores, por isso que a gente às vezes pede assim o Instagram das pessoas. Mas eu quero desde já desejar uma boa sorte pra você e Obrigado, principalmente Vanessa. pra quem vai te conhecer.